Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do Pauta 1, um programa para te conectar com profundidade aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E no programa de hoje, a gente fala sobre a realidade do racismo no Brasil. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que 63% dos brasileiros acreditam que a raça interfere na qualidade de vida das pessoas. Pois é, Jéssica. E no ano passado, uma pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento mostrou que a raça também interfere no acesso das pessoas ao direito universal à saúde. E é por isso que a edição de hoje do Pauta 1 busca saber como o poder público tem desenvolvido políticas para mudar o cenário da desigualdade racial no país. É isso aí, Raoni. Sobre isso, o presidente Lula sancionou e apresentou no fim de 2023 o segundo pacote pela igualdade raciais. São ações como titulações de territórios quilombolas, programas nacionais, bolsas de intercâmbio e outras iniciativas para garantir e ampliar o direito à vida, à inclusão, à memória, à terra e à reparação do povo preto no Brasil. E o nosso primeiro destaque do programa de hoje é o Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, o chamado SINAPIR. Por isso, hoje aqui no Pauta 1, a gente recebe a Ieda Leal, ela que é a secretária nacional de gestão desse sistema. Ieda, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. É sempre bom estar no estado, né, na cidade que ajudou na minha formação, está atendendo ao chamado de vocês da comunicação. É importantíssimo para nós, que estamos hoje em Brasília, sempre estarmos à disposição e juntos para divulgar o que a gente acredita que o Brasil pode se transformar, um país antirracista. Ainda mais para um assunto importante como esse, que é a igualdade racial. Então, para começar, Ieda, a gente queria que você explicasse para a gente aqui, para todo mundo que está acompanhando, o que é o SINAPIR, quem pode participar, o que é esse sistema de fato. Sim, eu fui convidada para ser secretária de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E dentro dessa secretaria, que é muito importante, é o coração mesmo do Ministério, nós temos um sistema que tem o objetivo de reorganizar ou organizar todas as cidades para que a gente se transforme numa rede de combate ao racismo, cidades antirracistas. E para isso acontecer, é necessário que as cidades do Brasil todo, os mais de 5.000 municípios, eles façam uma adesão ao nosso programa. Um programa que diz, assim, com muita humildade, eu vou dizer, é para aderir, para que nós, do governo federal, possamos ajudar as cidades na transformação de uma cidade onde tenha qualidade de vida, onde todo mundo possa sobreviver e tenha situações de combate ao racismo. Nós estamos falando de cidades antirracistas, que envolve todo um trabalho com as prefeitas, os prefeitos, os vereadores e a cidade, na sua oferta de serviços, ela vai ofertar grandes possibilidades para as pessoas compreenderem que a história do negro é importante. Mas mais do que valorizar a história individual, é necessário um trabalho coletivo para o combate ao racismo. E a gente falando sobre isso também, como é que funciona a vontade desses prefeitos, desses governadores em relação a combater esse racismo, em relação a agregar nisso? Sim, aí entra o nosso trabalho. Nós temos algumas pessoas envolvidas nesse trabalho, nós temos vários projetos de formação, de adequação ao sistema da saúde, da moradia, com ofertas de programas para as universidades. E aí, então, nós vamos conversar e fazer o convencimento desse ente público, prefeito, prefeitas, que eles têm a grande possibilidade de cumprir a legislação. Ele vai ter que entender que existe uma Constituição, existe um programa, existe uma lei, a LDB, que foi modificada no seu artigo 26A, que diz que é importante termos ações dentro da escola para
que as crianças negras não sejam expulsas da escola pela falta de saber da sua história e do compromisso com a educação. Então, nós entramos para convencer, para conversar. Nós estamos fazendo um diálogo com todos os municípios, com todas as associações de prefeitos e prefeitas, com os consórcios para o convencimento de que é necessário para o desenvolvimento do país. Nós fazemos aquilo que o nosso presidente disse no primeiro dia no discurso dele. É necessário combater o racismo no país para que o desenvolvimento desse país possa ser de forma mais tranquila. Então, incluir, discutir, respeitar a legislação, ela é necessária. Isso significa que uma cidade pode ser antirracista. Então, nós entramos para o debate, o diálogo com os prefeitos e as prefeitas da cidade, com todos os governadores. Nós temos no sistema a adesão de todos os estados. E nós temos agora uma adesão chegando a quase 300 cidades que já compõem o sistema. O nosso desafio é que em 2024 a gente possa ter mais adesões. E para ter mais adesões, a gente precisa conversar sobre isso. A adesão não é obrigatória dos municípios? Ela não é obrigatória. Ela traz possibilidades para os municípios. Se você adere, quando você vai disputar um edital, você tem pontuação. Se você faz adesão, nós temos condições de ajudar na organização dos conselhos de promoção da igualdade racial, até mesmo com coisas materiais, né? Computadores, para que eles possam disponibilizar para o conselho um veículo para fazer a cobertura dos municípios, outros que também congregam os estados, para que eles possam nos ajudar. Tem pontuação, que é interessante, que quando você vai concorrer a editais, eles vão perguntar, você tem adesão ao Sinapir? Se você tem, você já tem pontuação, que vai de 1 ponto a 3, 4, 5 pontos, vai variando dependendo do estágio. E também tem as nossas propostas de investimento, por exemplo, numa coisa que é absolutamente muito falada hoje no Brasil, que é a questão do turismo negro, né? Do afroturismo. Então, nós temos condições de termos convênios com as universidades para que elas possam disponibilizar agentes educativos, que são os alunos, para eles estarem nesse programa, ou pessoas também da comunidade. Então, a gente tem como ajudar o município a se organizar no afroturismo. Nós temos condições de ajudar quando a gente pensa um local para ser o centro de referência de combate ao racismo naquele espaço, ajudando, descobrindo um ponto importante para efetivação e ajudar com os profissionais e com as questões materiais. E, logicamente, com a proposta que nós temos de formação. Tem que existir a formação para que as pessoas possam compreender como o racismo se dá para eles ajudarem no combate. Então, o Ministério da Igualdade Racial tem vários programas, né, que interferem na justeza da vida de cada cidade. Então, nós temos programas para ajudar no Ministério da Educação, a gente tem convênios, parcerias. Nós temos convênio com outros parceiros, outros ministérios, para ajudar nos programas, para levar para aquele município que faz a adesão ao Sinapir. Então, o Sinapir, ele funciona muito como um local onde ele junta os municípios, tem a formação, mas atua absolutamente lá na ponta, lá na cidade. Secretária, quando a gente fala em um sistema, a gente pensa em várias entidades trabalhando pelo mesmo objetivo, né? Gostaria de saber, em relação à adesão, já que ela não é obrigatória, como o sistema trabalha com as prefeituras, os estados que já têm um programa próprio de promoção ao combate ao racismo, a todos os preconceitos relacionados à raça? Fica mais fácil para a gente a adesão, porque tem municípios que se organizam a partir dessa compreensão de que tem que existir um órgão para gerenciar os programas, né? Esse órgão precisa conversar com todas as secretarias. Então, facilita. Quando a gente faz contato com alguém que já existe um órgão, eles ficam muito envolvidos
e facilita o nosso diálogo, porque a gente parte do princípio de que é uma cidade que já faz um trabalho, mas que a gente precisa se organizar nacionalmente. Nós temos encontros nacionais, nós temos formação específica para aquele lugar, nós temos contatos com fontes financiadoras de projetos específicos. Então, a gente precisa ter os vereadores e vereadoras que já dominam essa discussão, os prefeitos que já autorizaram a construção de um conselho. Isso é muito importante para a gente. Isso só facilita. Isso é o facilitador. Então, nós estamos fazendo o que agora? Nós passamos este ano de 2023, nós fizemos um diagnóstico e ele apontou cidades que têm facilidade para entrar no sistema. E apontou também cidades que não têm. Então, nós temos um mapa do Brasil hoje dizendo que a gente precisa, na região centro-oeste, conversar com essas cidades. Essas outras cidades que já têm já têm adesão, nós vamos só aperfeiçoar. A gente está aqui para ajudar aqueles que ainda não começaram a caminhar pela igualdade racial e aqueles que já têm um caminho. Então, a gente está querendo oferecer mais ajuda, mas facilita. Qualquer um que tenha órgão facilita para a gente o nosso diálogo. E, secretária, olhando aqui então para o estado de Goiás, ainda há muitas cidades, muitas prefeituras que não têm nenhum tipo de órgão de promoção de igualdade racial. Qual que é o panorama nosso aqui em Goiás? Tem. Eu posso dizer, lógico, Goiânia tem um órgão, né? Inclusive já recebeu aquele kit equipagem que a gente chama do carro e da geladeira, do ar-condicionado, dos computadores, das mesas, então já tem esse órgão. O estado de Goiás também fez adesão. Ano passado eu pude, com muita felicidade, repassar para o estado de Goiás um kit equipagem e a gente firmar algumas tratativas. Mas nós temos algumas cidades, nós temos muitas cidades, são 246 municípios. Eu quero acreditar aqui que aqui nós devemos ter umas 10 cidades que fez adesão nesses últimos anos. O que nós fizemos agora? Nós estamos fazendo um diálogo através da Secretaria da Educação, da Secretaria do Estado. Nós fizemos um compromisso com os gestores de levar essa política para todas as cidades, para facilitar a vida também dos profissionais de educação, da saúde, da moradia. Porque é um órgão, é um sistema que funciona como um órgão que vai equilibrar essas forças dentro dos municípios, nas suas secretarias, que vai favorecer o diálogo. Então, todo mundo quer o diálogo. Eu acho importante que todo mundo fale assim, olha, aqui nós não queremos que o racismo prospere. Então, eu quero entrar num programa para ajudar a cidade a dialogar. Então, a minha atividade esse ano, 2024, é dialogar com todos os municípios de Goiânia, através dos consórcios, da organização dos municípios, para que eles possam estar 100% no sistema. Mas nós temos cidades como Aparecida, que já está no sistema e tem dado a oportunidade de desenvolver um projeto muito bacana. Mas o nosso desafio é fazer com que essa cidade continue, que já existe adesão, mas é trazer todas as outras para o sistema. Então, eu vou dialogar com todos os prefeitos e prefeitas do estado de Goiás, porque eu acho que precisa fazer essa adesão o mais rápido possível para a gente ter programas necessários de combate ao racismo no estado de Goiás. Ira, você falou um pouco sobre o afroturismo. Eu queria que você exemplificasse para a galera que está em casa acompanhando o que é o afroturismo e se aqui em Goiás tem o afroturismo, como é que funciona isso? Nós temos muitas possibilidades no Brasil todo. E o que é o afroturismo? Para nós, estamos desenvolvendo um projeto chamado Rotas Negras, onde as pessoas vão visitar os municípios e elas vão descobrir as histórias que devem ser contadas e organizadas pelas pessoas que estão morando lá. Então, é uma recuperação da história do negro no Brasil, é uma fixação das pessoas no seu local, né, de origem, elas não precisam sair dali, e as pessoas visitam esses locais. Nós temos vários locais, eu vou dar um exemplo que todo mundo sempre gosta de falar, que é o povo Calunga. O povo Calunga, ele se organiza em várias cidades, em vários locais, e eles estão num local onde é uma proteção à natureza.
todo mundo quer conhecer. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos estimular o estudo daquele terreno e a apresentação dessa histórica resistência do povo Calunga vai ser feito pelo povo Calunga. Então, eles vão ter a possibilidade de receber formação, a organização de uma rota, e a gente vai disponibilizar também para o Ministério do Turismo, para os estados, os órgãos competentes, essa possibilidade da gente ter uma rota para atender as pessoas que visitam e que gostam da natureza e que querem saber como é que as pessoas fazem isso. Tem a culinária, então precisa preparar naquele local as pessoas para servir esta sabedoria, né, ancestral para as pessoas que procuram. Nós vamos ter um afroturismo muito latente na cidade de Goiás. Mas a gente não pode esquecer, Jataí, né? O povo de Rio Verde que tem a comunidade de Cedro. Então, você vai pegando todas as comunidades e você vai dando a possibilidade de viver melhor e contar a sua história. Então, você vai ter esses diálogos de forma organizada, com a parceria do governo federal, estadual e do município. Isso significa que o desenvolvimento vai estar chegando ali de forma sustentável, organizada, dando trabalho, emprego e renda para as pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente visualiza no Brasil todo. É digno a rota de turismo do povo do Maranhão. Então, a gente quer transformar o Maranhão, que é um exemplo do afroturismo, o interior do Rio de Janeiro também, naquelas cidades históricas, levar para todo o país. Porque nós somos absolutamente a maioria absoluta do país, de negros. E os negros precisam contar essa história e precisam ter a possibilidade de desenvolvimento no seu município. Por isso que eu sou verdadeiramente apaixonada nas rotas negras, no afroturismo, na possibilidade do nosso povo contar da forma mais correta o que eles têm, o que eles fazem, o que eles fizeram ali para sobreviver. E, Eda, em relação a esse desenvolvimento local, eu percebi no diagnóstico que o sistema fez ano passado que alguns critérios foram levantados. Por exemplo, se tem um órgão para promoção da igualdade racial no município, se o gestor é uma pessoa negra, se ele tem formação superior. Queria saber em relação a esses órgãos municipais, por exemplo, o que o sistema avalia para a existência de políticas efetivas ao combate ao racismo nas prefeituras hoje? Sim, os órgãos, eles são, logicamente, respeitando toda a paridade de governo e de sociedade. Ele precisa existir porque existe uma previsão nos nossos documentos, né? Então, os órgãos, e a gente chama de conselhos de promoção da igualdade racial, eles devem existir, devem propor políticas e ações afirmativas para o município. O município precisa enxergar que ele tem uma dívida com a comunidade negra. Como é que ele paga essa dívida, que é histórica, que é uma dívida do Estado brasileiro? Ele paga com ações afirmativas, fazendo concursos, respeitando as cotas. Ele paga quando ele percebe que tem locais onde as crianças não estão sendo bem conduzidas pelo projeto da questão da igualdade racial e ele oferece formação adequada para o atendimento aos alunos e às famílias. A gente também faz essa possibilidade dessa formação para esses conselhos, para eles compreenderem que a saúde precisa, no seu prontuário, identificar os negros atendidos ali, ou a falta de atendimento à população negra pela falta de atendimento de um programa da anemia falciforme. Então, você tem várias formas de trabalhar de forma muito, como é que eu vou dizer, organizada, quando você pretende construir moradia pública de baixo valor, mas com a qualidade boa, para a população de uma cidade. Você vai ter que ter o recorte racial. Você tem que ter o recorte de mulher, né, o recorte de gênero ali, mas você tem que também ter o recorte racial. A população dessa cidade é tantos por cento, então nós vamos ter que ter tantos por cento de moradia para atender a uma solicitação já prevista
constitucionalmente nas nossas leis. Então, isso é necessário. Fazer a proteção, por exemplo, das religiões. Nós não estamos falando de uma religião, nós estamos dizendo que é necessário cumprir o que está no Código Civil, a proteção a qualquer manifestação religiosa. Portanto, as manifestações de matriz africana deverão também sofrer essa proteção, deverão ter essa proteção. Então, quando você tem um órgão que é organizado pelo poder público e que tem a presença também da sociedade civil e que você segue regras já estabelecidas na Constituição, no Estatuto da Igualdade Racial, na LDB, você tem as pessoas trabalhando para dar visibilidade para a comunidade negra e, ao mesmo tempo, garantir que a história chegue mais perto das pessoas para que elas entendam que nós não somos descendentes de escravos, nós viemos de um continente africano e fomos escravizados aqui durante 400 anos, houve uma interrupção de direitos. Se as pessoas compreenderem isso, a cidade vai olhar para todas as manifestações culturais da cidade como manifestações legítimas de um povo da maioria absoluta do país. Então, essa é a grande beleza da gente ter um órgão que tenha a condição de politicamente compreender a importância desse envolvimento com a população. A pauta de hoje é sobre promoção da igualdade racial. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente segue falando do assunto. Já estamos de volta com o Pauta 1 e hoje a gente fala sobre a promoção da igualdade racial. A gente recebe hoje aqui a Ieda Leal. Ieda, a gente falou um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra no ano passado, onde houve um lançamento, com um pacote de medidas em relação ao combate ao racismo e o Dia da Consciência Negra. O que foi feito a partir desse dia? Que medidas já foram tomadas? Já tem algumas ações práticas em relação a esse pacote? Sim. Durante 2023, nós fizemos vários estudos. O Ministério, que é composto por 3 secretarias. Uma que cuida das ações afirmativas, uma cuida dos povos quilombolas, de terreiros e ciganos, e a de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que conversa com todas as outras secretarias. No anúncio do presidente, naquele dia, nós reafirmamos alguns projetos, projetos de ações de combate ao racismo, mas também de ter nossa organização para os quilombos terem a sua titulação de terras, mas também houve outros programas, propostas que foram anunciadas por nossa ministra, Aniele Franco. Por exemplo, a Atlântidas Negros, que é um programa onde você tem bolsas de estudos para alunos desenvolverem atividades para reafirmar a possibilidade de escola para alunos e alunas negras. Nós temos a outra possibilidade também, é fazer um intercâmbio com os países de língua portuguesa. Houve uma visita da ministra e do presidente a vários países de língua africana e houve uma parceria de bolsas de intercâmbio, tanto o Brasil oferecer para esses países africanos, quanto os países africanos de língua portuguesa oferecer para o país também essa possibilidade de alunos irem e chegarem também no Brasil para estudar. O programa Esperança Garcia, que é o incentivo de alunos no curso de Direito, para que eles possam, no mundo jurídico, ter mais possibilidades de ação e de estudos e fazer concurso público para poder também estar na área da magistratura. Então, isso é importante para a gente. Então, houve o decreto de 30% de negros para serviços públicos, federais, e é uma quantidade muito significativa e a gente precisa acompanhar essa chegada e a permanência desses negros nesses espaços. Porque não é só a chegada, mas também tem que saber da permanência. A gente não pode só abrir e dizer todo mundo se inscreveu, mas a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento desses 30% de trabalhadores
no Serviço Público Federal. Então, houve várias manifestações. A questão da titulação das terras quilombolas, a questão do Sinapir, da questão da adesão ao programa para ficar mais próximo do Ministério da Igualdade Racial. Então, no dia 20, nós fizemos um calendário afro, dizendo que todo mundo precisava anunciar o que estava fazendo no seu município. Então, as pessoas se organizaram para dizer, olha, aqui no meu município nós vamos fazer uma organização de uma feira literária, nós vamos fazer um congresso específico para trazer trabalhadores da educação, da cultura, para um espaço adequado para a gente fazer as manifestações culturais. Nós vamos registrar os escritores negros e negras do país. Então, houve várias manifestações. Isso foi muito bacana. A gente fez nós chamamos de calendário, né? E vai continuar. Essas manifestações culturais, políticas, educacionais, elas acontecem no Brasil o tempo todo. Então, nós queremos reunir numa página específica para dizer, se você quiser saber o que acontece na cidade de Pires do Rio, onde eu nasci, você clica aqui em cima do mapa do estado de Goiás, você vai ali no mapinha e lá você vai ter alguma coisa relacionada com o combate ao racismo naquela cidade. Seja pequenas ações, a grandiosas ações, como vai ser agora as homenagens que nós vamos fazer em vários muros da cidade do Rio de Janeiro, trazendo para esses muros personalidades que ajudaram no combate ao racismo no nosso país. Então, a gente tem os Negros Muros, que vai ser um projeto nacional. Nós vamos ter aqui em Goiás muros que vão estar contando a história do povo negro de resistência. Então, a gente quer somar com educação, saúde, moradia, transporte, lazer, todas as condições objetivas de nós falarmos sobre nós para todas as pessoas e que as pessoas possam se sentir mais próximas da realidade política, cultural do país, no sentido da gente se sentir bem no país onde a gente também ajudou a construir. E uma das medidas que eu achei interessante, que eu estava vendo lá, foi a primeira infância antirracista, que eu acho que é super importante, é voltada para pessoas negras, quilombolas e indígenas. E eu queria que você falasse um pouco dessa importância, que é uma infância sempre dura, né, para pessoas negras, e eu passei por isso e eu achei super importante essa medida. Sim, a primeira infância, o primeiro contato com um mundo que não é a nossa residência, a nossa casa, ele precisa ser tratado de forma muito, muito, muito cuidadosa. As crianças que estão nos CIMEIs, alguns chamam de creches, CIMEIs, são centros municipais de educação infantil, e aí podem receber toda a população brasileira. Essas crianças precisam saber que o continente africano é um lugar que tem que ser protegido e que de lá as pessoas saíram para povoar o mundo de diversas formas e que nós, negros, somos descendentes da origem do mundo. Eu acho que essa é a primeira informação que uma criança precisa ter. Branca, negra, indígena. Nós precisamos saber que os indígenas cuidaram, antes de nós, do que nós chamamos do Brasil. E que eles precisam ser reconhecidos na sua importância. E que brancos, que não constituem essa forma cruel de serem racistas, também podem ajudar nessa composição que é o Brasil. Então, a primeira infância precisa ser absolutamente tratada com as boas histórias, com os livros didáticos, precisa dizer das histórias de todo mundo, precisa dizer das músicas, e eu preciso absolutamente preparar essas crianças que serão, com certeza, os alunos do ensino médio, da faculdade, da universidade, pessoas melhores. Então, por isso, o tratado nosso com a primeira infância, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, primeiro, para que eles possam sobreviver e viver, passar a infância com a possibilidade de serem cuidados de forma muito honesta, terem um local adequado, terem condições de comer dentro desses espaços e ter a condição de ter uma professora
um auxiliar, um administrativo na educação que possa preservar a memória. Então, eu sempre vou dizer que cuidar de crianças é cuidar da raiz, né? Que é cuidar de tudo aquilo que vai se transformar na sociedade. Então, a primeira infância é um dos projetos. Vocês vão falar, mas todos são projetos? Não, mas o projeto de cuidar de criança, de meninos e meninas, dentro da sala de aula, dentro da educação, trazendo a composição alimentar com a composição intelectual é fundamental. Ieda, queria perguntar de forma geral se a educação ainda é um desafio muito grande para a população negra no Brasil. Eu sempre vou dizer que é a parceira mais importante para o desenvolvimento de qualquer projeto para transformar o Brasil num país antirracista. A educação, os educadores, todos que estão dentro da escola e que conseguem o dia todo receber uma quantidade enorme de estudantes, precisa ser o parceiro número 1 e eu acredito na educação. Eu tenho a impressão que se nós tivéssemos essa grande possibilidade de mantermos os nossos alunos na educação em tempo integral, de forma muito respeitosa com a família, com os estudantes, nós teríamos a metade de alguns problemas resolvidos. Porque você tem profissionais adequados, você tem o aluno que tem vontade e desejo, com a idade certa, você tem o pai e a mãe que confia naquele espaço, você tem o gerenciamento da diretora, o diretor, você tem o professor sendo preparado, você tem todas as condições, você tem comida sendo feita, local que tem alguém que faça comida. E as comidas das escolas são deliciosas, respeita cada local, né? Assim, então é muito bom isso. Você tem a biblioteca, você tem um local dos computadores, você tem a quadra, você tem um professor de educação física, você tem um professor de história, você tem tanta gente envolvida para ajudar os alunos e as alunas no seu desenvolvimento que só tem que dar certo, né? Então a gente precisa prestar atenção como é que uma escola faz a diferença num bairro. Eu vou dar um exemplo assim, muito bacana que eu gosto muito de dar. Eu fui coordenadora e diretora de uma escola no bairro em que eu moro. Minhas filhas estudaram nessa escola. Nesta escola acontecia a vacinação. Nessa escola acontecia as reuniões dos moradores do bairro. Nessa escola aconteceu a alfabetização. Então, a escola conta a história da vida do bairro. Essa escola, as pessoas iam para lá para também aprender. Então, nós déramos sempre referência. Aí, esses dias eu entro no supermercado, alguém vem atrás de mim e diz assim, você é a Ieda, a professora Ieda? Eu falei, sou. Eu estudei na escola em que você foi diretora. E hoje o meu irmão, que estudou também lá, mora fora. Eu queria tirar uma foto para mandar para ele, para dizer que a gente encontrou a diretora mais louca que a gente achava que era você. Eu falei, louca? Não, você só tinha aquele monte de ideias. Eu falei, bom. Aí nós nos abraçamos. E é isso que a gente quer. Alguém que trabalha, alguém que estuda, que valoriza o profissional, que de repente no meio de um supermercado pergunta se eu sou aquela pessoa. Eu falei, sou, mas eu era muito dura. Não, a senhora era ótima. E aí eu acho bacana isso. Eu falei, opa, então tá bom. Mas é isso, nós ajudamos as pessoas a crescerem em todos os lugares. Então os bons profissionais, eles passam por um espaço absolutamente de vida, que é a escola. Então, para mim, é minha parceria número 1. A gente tem que fazer parceria com a escola, com a educação. E a educação vai saber tratar a saúde, vai saber tratar os outros problemas, os problemas materiais, a falta que as pessoas fazem, vai compreender como é que as famílias se dão, né? A gente tem a possibilidade de conversar com o pai e com a mãe, com o filho, com a filha. A gente faz assim, a gente recebe pessoas deficientes, a gente consegue compreender como é que o município funciona, como é que aquele bairro funciona. Então, ali é o parceiro número 1. Se tiver que ter algum contrato, o primeiro contrato tem que ser feito com a escola.
No próximo bloco, a gente segue falando mais sobre educação. Hoje, o pauta é também sobre a promoção da igualdade racial. Intervalo rápido, já já a gente está de volta. Já estamos de volta com o Pauta 1 e hoje a gente está falando sobre promoção da igualdade racial, recebendo a Ieda Leal, secretária nacional de promoção da igualdade racial. Ieda, a gente falava muito sobre educação, você contava aqui para a gente da sua experiência, né? Tem muitos anos na área da educação, como diretora, professora numa escola. E a gente mencionou também aqui a lei sobre educação antirracista. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, a importância dessa lei, qual que é o panorama. Essa lei, de fato, ela é cumprida dentro da sala de aula? Nós temos talvez a melhor correção da LDB, que foi quando nós, assinado pelo nosso presidente, em 2003, a Lei 10.639, depois modificada pela 11.645, que dizia o seguinte: a educação dos brasileiros e dos indígenas precisa se dar dentro da escola. Então, nós temos lá todo um parecer que normatiza essa inserção. Uma grande vitória. Vamos fazer 21 anos dessa modificação da LDB. Valeu a pena? Valeu. O que nós encontramos? O racismo, que se estrutura na organização da nossa sociedade. Então, é uma lei que modificou a LDB, mas que tem a dificuldade na sua implantação. Isso significa o quê? Que nós precisamos trabalhar mais, nós precisamos formar mais, nós precisamos contar com todos, todas e todos dentro da escola e fora para fazer a diferença. É uma legislação importante, como é a legislação que compara injúria racial como um crime racial, como compara racismo ser crime e os criminosos precisam ser punidos. Nós precisamos fazer com que a sociedade organizada, que os espaços de avaliação, de justiça, eles possam estar mais do lado do combate ao racismo, fazendo as punições corretas, que são esses espaços. Os espaços de modificação de comportamento das pessoas vai se dar nas escolas e em outros espaços também de convivência social. E a modificação é um treinamento, é uma organização das pessoas para compreender que elas não podem se manifestar ou não pode colocar todo esse ódio que elas têm contra a população negra nos seus gestos, nas suas falas e na sua organização. Ninguém pode determinar aonde nós negros vamos entrar ou vamos sair. Isso não existe. Nós vivemos um país de democracia. E democracia significa ir e vir, você poder comprar, você poder estudar, você ter acesso à educação, à saúde. É isso que está previsto. Então, a lei, ela veio organizar dizendo: ei, no nosso país, a educação não pode deixar de atender a população negra desse país, que é a maioria absoluta. Então, nos seus planos pedagógicos, a escola precisa dizer, para além de fazer uma roda de capoeira, que é fantástico, que é maravilhoso, no dia 20 de novembro, ela precisa ter no seu currículo, permanentemente, ações para dizer da história do povo negro. Não é só a comemoração. Logicamente, agora a gente vai ter o 20 de novembro como feriado nacional, que é uma coragem em dizer: vamos parar o Brasil para homenagear uma pessoa que teve uma iniciativa do espaço mais democrático, que foi Palmares. E quem liderou foi Zumbi dos Palmares, juntamente com o Mandário, com todas as outras pessoas que moravam ali. Esse local é a referência para que nós, brasileiros, tenhamos a possibilidade de compreender o que é democracia. Você divide as responsabilidades e você se soma com os direitos e com o crescimento do país. Todo mundo tem que morar dignamente. Eu não posso não posso acreditar que isso não seja a máxima de qualquer pessoa que esteja dirigindo um país. Então, nós temos uma legislação que diz que você precisa ensinar. E todo mundo que ensina na educação infantil,
até o ensino superior, na pós-graduação, tem que ter no seu radar a importância do negro no país. Porque você precisa encarar uma sala que não tem negros, você precisa desconfiar disso. E você precisa encarar uma sala que tem 50% de negros. Você precisa dizer isso. Então, você precisa preparar as pessoas para essa possibilidade. Eu não posso entrar num restaurante e a pessoa não pode perguntar o que eu quero. Eu só quero, no restaurante, comer. Então, você precisa providenciar uma mesa para atender as pessoas. Ou você só atende as pessoas de uma determinada raça. Está errado. Isso é exercer o racismo. Então, a gente precisa, na escola, ensinar as pessoas. Ensinar os meninos que nós podemos formar parcerias dentro da escola para apresentações com negros, brancos, indígenas, não negros, com a população LGBT, com os mais velhos. Nós precisamos ter esse espaço. Então, a lei, ela é dura, mas ela precisa ser exercida no seu papel. E alguém precisa cobrar o não exercício. Ninguém pode negar educação, saúde, alimento para ninguém nesse país, inclusive para a população negra. Então, a legislação, ela tem esse caráter da justeza. E nós precisamos das pessoas, dos operadores da justiça, para que eles possam corrigir se houver alguma falha ou essa violação de direitos, que é quando as pessoas acham que nós, negros, precisamos apenas servir e não ser servidos. Exatamente. Ieda, uma coisa interessante, você falou de você entrar numa sala de aula e não ver pessoas negras. Eu passei por isso no curso de jornalismo. De 30 alunos, 4 eram negros, contando comigo já. E a gente tem 12 anos de políticas de cotas raciais. E eu queria que você falasse um pouco da importância dessas cotas raciais. E ainda existe um negacionismo, né, de muitas pessoas da sociedade que falam que isso não é importante. E é claramente ao contrário, né? É muito importante, né? Do dia da assinatura de cotas, eu tive a grandeza de me sentar no espaço e ver o presidente assinando, mais uma vez, a continuidade das cotas. Porque ali o debate era, cotas vai acabar? Não pode acabar, porque é um projeto de Estado. Ele precisa ter continuidade e precisa organizar as avaliações, porque só pode acabar cotas no serviço público, na educação, quando o racismo tiver sido eliminado. Então, esse é o grande combinado. Então, cotas vêm para corrigir. Da assinatura do projeto e da correção, para que a gente pudesse ter cotas também no ensino superior, mas na pós-graduação. Porque você precisa encarar o ser humano negro como alguém que quer investir na sua carreira. Então, você só vai investir na sua carreira se você tiver condições e portas abertas para você passar e permanecer. Por isso, as bolsas são necessárias. Porque a gente sabe muito bem que nós estamos vindo de uma situação de pobreza material no que se refere à questão da organização do povo negro. Então, quando o Estado faz essa previsão de cotas, ele precisa compreender que o negro precisa entrar, precisa permanecer e a saída tem que ser com muito sucesso. Então, cotas e quando o presidente Lula assina com a caneta dada pela deputada federal Dandara, que cotista também e que hoje é deputada federal, você tem, naquele lugar, quando eu digo da grandeza, de sentar ali e dizer assim, nós estamos conseguindo. A assinatura não é simbólica, ela é política. É um recado para o Brasil, que é necessário a inclusão. Que um país vai mais longe quando ele enxerga toda a possibilidade de diferença da nossa cultura e dos seres humanos. Então, cotas não é esmola. Cota é um projeto político de desenvolvimento do país que comunica diretamente com os negros do país. Aí nós vamos começar a conversar. Cotas para negros no serviço público, cotas para negros na educação. Por quê? Porque houveram 400 anos de total impossibilidade de nós negros acessarmos esses espaços. Então, eu discuto isso. Como é que o Brasil, brilhantemente, vai fazer essa tarefa de casa, que é colocar cotas nos serviços públicos e no ensino superior e as outras ações afirmativas que precisam ser também divididas com o município e com o Estado. Esse é o grande
Para mim, a assinatura simbólica e a presença do movimento negro, do movimento organizado, de todos os ministérios ali, dos governadores e prefeitos, é dizer, é isso, este é o caminho. E, Éder, nós já falamos um pouquinho no início do programa sobre as políticas de reparação histórica. Queria perguntar para a senhora agora como é que a gente enfrenta o revisionismo histórico que vem para questionar essa necessidade de políticas de reparação histórica para a população negra? Primeiro que nós precisamos utilizar de todos os intelectuais negros formados nesses últimos 20 anos para oferecer para esses negacionistas uma outra história. Nós precisamos, não é reinventar, nós vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer muito bem. Eu estou chamando a atenção de todos os negros intelectuais que passaram pela universidade, que têm formação adequada para combater esse tipo de ideias que só atrasa o desenvolvimento do país. Então, nós temos condições de fazer isso, no debate, na melhor forma possível, com muito respeito às pessoas que pensam diferente, mas dizer que no país não tem a possibilidade de se ter uma reparação e que essa reparação só pode ser para o bem, para a melhoria das informações. É, no mínimo, achar que nós não temos condições de ter um pensamento mais adequado sobre as relações humanas no mundo todo. Então, nós não vamos achar que isso é uma brincadeira. Isso é uma coisa séria. E o combate tem que ser com seriedade. Então, é chamar todos os intelectuais e chamar os nossos mais velhos, que não puderam ir para as universidades para dar uma grande aula de cidadania. Revisar para melhorar, para contar ou recontar ou permitir que as verdades sejam ditas, é o nosso caminho. Reparação só tem esse significado. Ninguém repara para prejudicar. E os que querem prejudicar serão absolutamente colocados nos seus devidos lugares. Não terão condições de um debate político contra isso. Uma coisa é você achar algo individual sobre aquilo que você aprendeu e aprendeu de forma incompleta. Você pode até completar os seus estudos. Então, a gente vai apostar nessas pessoas que têm o tempo todo achando que não querem contar a nossa história de forma correta. E nós vamos para cima, oferecendo toda a intelectualidade do mundo, inclusive do Brasil, e, logicamente, pegando os nossos mais velhos, aqueles que recontam as nossas histórias oralmente, para nos ajudar. Só assim a gente vai dar fim para essa situação de questionar a história do povo negro no mundo, né? Só assim. Ieda, infelizmente, nosso tempo acabou, né, pessoal? Foi muito importante, muito válida essa conversa aqui com a gente no Pauta 1. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Eu me sinto em casa e quero, todas as vezes que eu estiver por Goiânia, eu quero voltar aqui para conversar com vocês. Quero agradecer muito. Vocês são absolutamente a resposta que nós temos que dar para o Brasil. Jovens fazendo a diferença. Comunicação é isso. Obrigada. Ieda Leal, secretária nacional da Promoção de Igualdade Racial do Ministério da Igualdade Racial, conversando com a gente aqui no Pauta 1 de hoje. A gente agradece a sua companhia e fique ligado aí nas nossas redes sociais, _Sistema Sagres é o nosso Instagram e por lá você pode fazer a sua sugestão de pauta aqui para o nosso programa. Até mais!